governador. Imagina 5 segundos comigo. Bruneto, governador de Mato Grosso. O que o senhor faria que o Silval tá fazendo errado, que o senhor faria certo, mas no primeiro dia? No primeiro dia. Primeiro dia? No primeiro dia. Não me dê 2 a 1 só. Eu cortava 2/3 dos cargos comissionados. Primeira coisa, o Estado está muito inchado. Não tem condições de manter uma máquina desse tamanho. A gente está gastando toda a nossa energia e nossa arrecadação pagando folha e promovendo despesas desnecessárias. O governo precisa ser mais efetivo na gestão e começa por aí. Essa seria a nossa primeira medida. Segundo, eu faria um foco de investimento significativo na saúde para melhorar o atendimento nos hospitais do interior do estado. Que da forma como está, aonde se canaliza todos os atendimentos importantes na capital, sacrifica a população da capital e do interior, se gasta mais e se atende com baixa qualidade os cidadãos que dependem do sistema único. O senhor é candidato a governo? Não, eu sou candidato a deputado estadual. O senhor é candidato à reeleição? A reeleição novamente. E terceiro, eu fazia um investimento maciço na área do ensino médio e especialmente aumentaria para 4% os repasses automáticos para investimento na Unemat. Nós precisamos qualificar e melhorar cada vez mais os cidadãos que vivem no interior do estado especificamente. Eu faria maciços investimentos na Unemat. O senhor falou 3, hein? Eu deixei, porque era só uma, tudo bem, eu deixei. Tá bom, é que tem tanta mudança, né, deputado? Deixa eu lhe perguntar. Obras da Copa do Mundo, nós estamos transitando em algumas aqui. O senhor tem uma opinião formada sobre essas obras? E aí, me permita só completar. Eu, às vezes, fico sem entender e imagino que em casa, a dona de casa, mais ainda. Por quê? O governo diz que não tem, por exemplo, dinheiro suficiente para pagar ao professor o que ele reivindica. O nosso estado está com o professor paralisado. E aí, o mesmo governo que diz que não tem dinheiro para atender uma necessidade na educação, ele libera 15 milhões para uma obra onde o DENIT não fez a parte dele e o governo, para tampar o buraco, vamos dizer assim, vai lá e coloca 15 milhões. O mesmo governo que alega não ter dinheiro para dar um salário decente ao professor, pede liberação da Assembleia para se emprestar 120 milhões para um estádio de futebol. Você não acha que é muito... Às vezes a dona de casa, o pai de família fala, caramba... Mas, Pop, poderíamos fazer um monte de críticas em relação às obras da Copa. E aí eu quero reconhecer a determinação do governador, que não é só bater e criticar. A Copa e a capital é uma coisa de todos nós. Embora eu seja lá de Alta Floresta, mas a capital é minha também. Claro que sim. Cidadão. E está acontecendo as obras, com todas as dificuldades, com denúncias, problemas de todos os tipos, mas está acontecendo. Então nós entendemos que vai sobrar elefante branco depois da Copa. Mas de uma forma geral, o que se prospectou com a Copa, investimentos imobiliários, melhoria na mobilidade urbana, no transporte, nós precisamos reconhecer que foi um avanço significativo. Reconheço tudo isso aí, deputado, mas a minha pergunta era outra. Eu reconheço até porque eu também sou mato-grossense e sou cuiabano. É muito bacana o legado que vai ficar. Mas aí eu vou antecipar para aquela parte que o senhor disse. O que eu perguntei foi um comparativo, se não é uma falta de critério. Que é muito bacana ter um VLT ligando o aeroporto até aqui o CPA, é muito bacana. Mas não é bacana também ter uma escola estadual decente, com uma quadra coberta? E o que eu te perguntei é exatamente isso. Se não é uma falta de critério, o Estado alegar que não tem dinheiro para estruturar uma escola estadual e ao mesmo tempo esse mesmo Estado, tá aqui, a gente está passando em várias obras, velho. Esse mesmo Estado a todo momento pede empréstimo de 120 milhões, libera mais 15 milhões para uma obra. É isso que eu lhe pergunto. O senhor acha que é certo esse critério? Veja só, não tenha dúvida, e esse é um dos motivos que me levaram a ser tão crítico. Ponto. A obra da Copa tem que acontecer, mas se está faltando dinheiro para a Copa, bom, nós temos que achar outros mecanismos. Então, um ajustamento na gestão, enxugamento da máquina, tentar evitar os desvios de dinheiro e uma série de outras coisas, objetivando as obras, isso poderia compensar a falta de dinheiro na educação. Okay. Então, assim, as obras da Copa vão ter que acontecer ou com o dinheiro do governo federal, com suplementação do governo do estado, seja da forma, pegando o dinheiro do FETAB, como o governo está fazendo, tirando dinheiro do interior e investindo na capital. É certo isso, deputado? Não é correto, mas como é que vai fazer para honrar os compromissos da Copa? Então honra-se o compromisso da Copa, mas não se honra o compromisso com a saúde e com a educação? É o que o governo tem feito. Caramba! É o que o governo tem feito.
abandonou as pessoas que não têm medicamento, não está pagando as OS, não está pagando os consórcios, está dando golpe nas empreiteiras, atrasando pagamentos em função de uma obra que está engolindo toda a economia do estado do Mato Grosso. Eu procurei, como tem tanta gente criticando a Copa, como as coisas estão, eu me afastei dessa discussão, porque os temas do interior e da infraestrutura, educação e da saúde, acho que precisam de um foco, e eu estou me focando nessas questões. Não, tudo bem. Em relação à Copa do Mundo, o senhor já me deu exemplo aí. O senhor já elencou aí a quantidade de assuntos. A gente fala desses assuntos, deputado, a gente procura abordar, até porque o senhor já foi muito feliz quando disse que mesmo morando em Alta Floresta, o senhor vive por aqui, né? Claro, mora aqui, né? Mora por aqui, olha. Eu tô chegando próximo do nosso retorno ali, ainda não é o final. O que eu não te perguntei até agora e que seria muito importante o senhor falar nesse nosso bate-papo? Quebrei o raciocínio, deputado. Vai dizer, mas papi, não faça isso comigo, tio? Tu gosta de uma costela mesmo? Gosta? Gosto muito de cuca, gosta de cuca? Cuca e polenta. Com ovo, polenta mistura doce. Com frango, com coisas boas, né? Eu tô brincando. Só engordam, né? E muito. Eu tô brincando e perguntando isso porque eu tenho um pé no sul. Meu sogro é gaúcho, minha sogra é paranaense. Então, hora e outra, eu sempre vou ali e provo ali uma costela 3 ripas. Mas é imbatível a comida cuiabana. Ah, é uma delícia. Essa Maria Isabel, farofa de banana. Imbatível o carinho do povo cuiabano. Eu vim pra cá há 6 anos com a minha família, eu moro nesse prédio aqui. Nós estamos passando. Quem tá em casa pode ficar tranquilo que não vai ver, porque a imagem é toda aqui. Só sabe como é que é, né? Mas veja só, eu fiquei encantado com esse povo. Eles são muito receptivos, carinhosos, né? E eu agradeço muito. Eu até me emociono quando falo do povo cuiabano. Que bom. Muito especial. Acho que penso que na próxima eleição o senhor deva ter uma quantidade de votos significantes em Cuiabá, né? Em função do trabalho que o senhor está fazendo também pela capital. Não tenho dúvida. Eu já fiz uma boa votação e essa mídia toda que ganhei em função da minha posição crítica, de enfrentadora, tem me dado, eu tenho recebido manifestações de apoio assim de muita gente, porque na verdade a gente é o único lá que está pontuando e fazendo uma linha de enfrentamento. E o governador, por mais que ele não reconheça, mas ele sabe o quanto eu tenho ajudado nos meus pontuamentos críticos. E todos eles são pontuamento da gestão. O senhor jamais fez ataque ao pai, ao filho, ao governador, nada disso. E isso tem o meu respeito também, e penso que da população. O motivo, inclusive, de eu lhe convidar e pedir a produção para ir ao teu encontro e para que viesse, é exatamente para ouvir uma opinião diferente, sabe, deputado? Porque às vezes dá a impressão, na Assembleia, com todo respeito, e eu tenho que ter muita habilidade, principalmente para falar da Assembleia, porque engana-se quem acha que há liberdade. Não há, não. Telefone vermelho toca e tudo mais. Olha, o Pop tá falando isso, é verdade. Corta o programa. Não é igual o Marcelo Rezende, corta pra mim, no caso é corta o programa, entendeu? Então, assim, dá-se a impressão que são todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. E aí, quando tem um destaque, quando tem alguém que sinaliza ali, você, opa, então por isso que eu queria... Mas tudo começou quando eu decidi que aquele pedido de autorização para processar o governador deveria ter sido autorizado pela Assembleia Legislativa. E eu defendi que assim como se apurasse todos os fatos do mensalão, que o governador recebesse, o STJ recebesse autorização da Assembleia para investigar o processo crime que há contra o governador. Não é porque ele é governador que ele não pode responder com suas responsabilidades. Esse processo que o senhor fala era em relação quando ele ainda era deputado, presidente da Assembleia. Exatamente. E eu defendi que ele fosse investigado profundamente, porque o cidadão comum, ele responde por tudo. Tá cheio de ladrão, de galinha ou de pequenos furtos na cadeia. Agora os grandes não vão. Não estou dizendo que o governador não, ladrão, o senhor está dando um exemplo. Mas eu estou defendendo a ideia de que o próprio governador deveria pedir à Assembleia para que autorizasse a investigação. Entendi. Porque se ele diz que não deve nada, então que se permita a investigação. E aí começou todos os problemas, né? Entendi. Ali foi o início dessa amizade, dessa... Eu sou amigo do governador, mas tem essas coisas. Você consegue conversar com ele assim numa boa? Ele é um gentleman. O governador é muito caro. Isso é bom. É que hora e outra ele apanha tanto que a gente fica aqui pensando, mas faz parte. E aí eu volto a ser repetitivo. A crítica jamais é pro pessoal, né? Não, de jamais forma Deputado, o PT não é mais o mesmo?
O senhor ri, né? O PT ainda é o partido de esperança do povo brasileiro e eu faço essa defesa com muita veemência. Portanto, que a gente conhece aí os avanços importantes que foram conquistados. Ok. É que eu preciso agora acelerar, que eu tô chegando próximo do nosso retorno. Avanços esses que muito tempo o PT questionava, como por exemplo, privatizações, né? E durante muito tempo sinalizou que o PSDB era um partido de privatizações, de concessões. Mas agora o que o PT tem feito, e aqui não é uma crítica, é um bate-papo, é exatamente o que lá atrás ele criticava. Concessão de estradas, concessão de portos, concessão de aeroportos. O PT mudou? Isso que eu perguntei pro senhor. Veja só, Pop, a forma como foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso foi desgovernada, atropelada e uma avalanche de privatizações que até hoje nós estamos enfraquecidos porque nós demos o nosso patrimônio para as multinacionais. O que está acontecendo é que depois de 10 anos tem gargalos que precisam melhorar e dentro do sistema público não conseguia. Questão dos portos, a presidente Dilma bateu na mesa e disse: eu quero melhorar o sistema de portos. A questão dos aeroportos é outro problema. Na verdade não está privatizando, está fazendo concessões. Não, eu disse isso. Concessões públicas. Enquanto que o Fernando Henrique Cardoso, ele vendeu empresas públicas, vendeu. Nós estamos dando concessões que daqui 20, 30 anos, regulamentadas pelo governo, elas podem ser renovadas, vão voltar para o patrimônio do Estado ou serem renovadas. O povo que vai decidir. Então, um pouco diferente, e eu acho assim... Mas você não acha que dá a impressão assim, quando o senhor tem esse texto e o PT tem essa fala, não dá a impressão assim de que, com vocês pode, com os outros não, né? Bom, esse discurso o PT não pode levar mais adiante, né? Chega, né? Esse não. Mas o povo ansiava para que nesse momento isso acontecesse, principalmente na questão dos portos. Foi uma luta da presidente Dilma com o Senado, com a Câmara, com os lobistas do esquema, eu concordo, e ela venceu. Deputado, eu concordo. Eu faço essa pergunta para quem em casa o amigo está assistindo e a família possa lá estar se debatendo também em família. Perguntas e respostas rápidas na nossa volta agora, ok? Quem vai ser o próximo governador de Mato Grosso? Bairro Maggi. Mas não pode ser tão rápido assim. Se o Julier não for candidato. Agora, se for, eu vou trabalhar para o Julier. Quanto por cento será a renovação dentro da Assembleia na próxima eleição? 70%. Ter uma grande renovação na Assembleia Legislativa. O povo está muito decepcionado com os políticos e o povo vai renovar, tu pode ter certeza disso. Qual foi a última vez que você chorou? Chorei? Homem não chora? Eu choro muito. Qual foi a última vez? Eu chorei o dia em que eu perdi meu pai há um ano atrás. Muito, eu era louco pelo meu pai. Agora que nós estamos retornando, como é o nome do senhor, seu pai? Ângelo Bruneto. Seu Ângelo tá lá iluminando teu caminho, você sabe disso, torcendo pelo senhor, óbvio que sim. O que é que eu não perguntei ao senhor, deputado, e que é muito interessante o senhor deixar para os seus eleitores e para quem admira o teu trabalho nesse nosso retorno? Eu acho que o que eu não faria e o que eu faria novamente. O que eu faria seria manter essa posição firme de enfrentamento crítico na defesa das questões públicas. O que eu faria, né? O que eu não faria é radicalizar alguns temas da forma como eu faço muitas vezes, sabe? Eu radicalizo de uma forma que eu me envolvo a ponto de não dormir uma semana, de não comer, na defesa de algumas ideias que eu entendo, e isso não é bom para mim. Eu não faria a radicalização da forma como eu fiz em alguns temas que eu radicalizei. Deputado, obrigado, tomara que o senhor tenha gostado. Desculpa, senhora, e outra, eu fiz aí alguma pergunta aí que não estava no contexto, mas obrigado pela liberdade, pela confiança aí de vir bater o papo. Eu vou deixar o senhor aqui onde a gente combinou e vou retornar aí, que eu não preciso fazer a fila andar. Tá bom, deputado? Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, beijo senhor. A todos aí. Valeu, deputado. Obrigado. Um abraço. Deixa eu abrir aqui pro senhor. Aí. Tchau. O Papo é Pop de hoje foi com o deputado Bruneto. Tomara que você em casa tenha gostado. Sexta-feira que vem, quem será o nosso convidado ou nossa convidada?